Oi pessoal, boa tarde, bem-vindos para mais uma live e hoje a gente vai falar sobre o tema das relações. Eu vou até fixar logo aqui o tema da nossa live. O tema de hoje são as relações. Tá em maiúsculo, né? Relações. Publicar, aí vem aqui. Fixar comentário. Então, para quem não me conhece, meu nome é Marjorie Serra. E semanalmente eu venho trazendo vídeos para ajudar as pessoas que estão passando por uma depressão ou por ansiedade, né, dependendo do grau de ansiedade, depressão, e que querem superar e vencer essa jornada sem uso de medicamentos. Então, eu estou trazendo aqui vários elementos para vocês, várias possibilidades. Na semana passada a gente tratou sobre o sono, né, a importância do sono e a insônia dentro desse campo de perturbação, de distúrbio que leva à ansiedade, ou que a ansiedade gera, né, também como um sintoma, que é a insônia. A gente já falou também aqui sobre a alimentação, né? E hoje a gente vai tratar sobre as relações. Muito boa tarde, pessoal. Peraí, Sueli, boa tarde, Sueli. Fernandinha, oi, meu anjo, seja bem-vinda. Antonilda, bem-vinda. Valéria foi quem deu minha primeira oportunidade de ser professora lá no Instituto de Terapia Solidária, professora de yoga. Que coisa boa! Eu espero realmente contribuir com esse tema hoje aqui, trazendo informações que realmente sejam relevantes nas vidas de vocês. Eu sempre faço tudo estudando e pensando muito no que realmente vai trazer de benefício na vida de vocês. Então só vão me dizendo aí se o som tá ok, se o áudio estão me vendo direitinho, tá tudo certo, que daí a gente começa realmente o tema da nossa live de hoje. O tema já está fixado aí, então quem entrar já vai olhando, que são as relações, né? Tudo certo, pessoal? O áudio, o som, tudo ok? Deixa eu subir aqui. Boa tarde, meninas. Tudo jóia. Obrigada, Fernandinha. Obrigada, Antonilda. Que bom, pessoal. Então, essa live ela vai ficar gravada. Se vocês precisarem sair ou resolver alguma coisa, né, não se preocupem, ela vai ficar gravada para vocês terem acesso e assistir quando vocês quiserem, tá bom? Então, vamos falar de relações. Primeiro de tudo, o conceito de relação é quando a gente estabelece um vínculo com alguém, um vínculo emocional, afetivo, e esse vínculo ele perdura dentro de um tempo e um espaço. Pode ser um tempo mais curto, pode ser um tempo mais longo, né? Pode ser num local de trabalho, pode ser numa festa, né, que a gente conhece às vezes pessoas dentro de outros espaços, dentro de uma circunstância de lazer também. Então, relações é quando a gente estabelece esses vínculos com essas pessoas, né? O que acontece é que às vezes a gente confunde muito aquelas relações que trazem um crescimento nas nossas vidas e relações que fazem a gente ficar preso e apegado a certas coisas que impedem a gente de crescer e evoluir dentro do nosso próprio processo evolutivo. E aí a gente se confunde porque a gente cria expectativas, a gente cria ilusões em cima das relações, das diversos tipos de relações, dos diversos níveis de relações que existem. A gente cria nossas ilusões e as nossas expectativas, né? E aí eu não estou dizendo para vocês que não é para criar expectativa, mas que a gente precisa ter cuidado com as expectativas que a gente gera, para que não entre nesse quadro de ilusão, de a gente achar que... vou colocar aqui uma situação que eu acabei de ver aqui com o padre Patrick, o nome dele. E uma pessoa perguntou para ele na caixinha de perguntas, dizendo assim: eu sou evangélica e meu marido eu sou católica e meu marido é evangélico, será que a nossa relação vai dar certo?
Aí ele foi e respondeu, bom, se tiver o respeito, se tiver, né, o amor e o respeito ao longo da relação, ela vai ser duradoura, ela vai durar a relação. Então ele colocou essa questão do respeito, né, do amor como base da relação. E aí a gente às vezes cria essas ilusões porque a gente se coloca dentro de caixas, a gente se coloca dentro de como é que eu chamo? Rótulos que fazem a gente, em vez de a gente criar pontes entre nós, a gente se distancia uns dos outros, né? Então existe muito isso. Aí existem vários tipos de relações, né? Eu vou ser bem redundante aqui, mas existem as relações familiares, as relações de amizade, as relações que a gente às vezes, né, tem como os animais de estimação, que é um outro tipo de amizade que a gente não sabe se eles são os nossos psicólogos, ou se são os nossos amigos, ou se são nossos filhos, e aí vai. Então tem esse tipo de relação também com os nossos bichinhos de estimação. E existem outros tipos de relações também. Existem as relações profissionais, mas a graça de tudo isso, pessoal, é que independente do tipo de relação, todas elas nascem da relação com a gente mesmo. Todas essas relações partem da relação que a gente estabelece com a gente mesmo, né? Então, na nossa caixinha de perguntas aqui dos meus stories, eu coloquei assim, qual é o tipo... ai, meu Deus, peraí. Eu coloquei assim, há quanto tempo você não se pergunta para você, olá, está tudo bem? Né? Porque é muito importante a gente, todos os dias, a gente se olhar. A primeira coisa que a gente precisa fazer no dia é a gente ir para frente do espelho, primeiro abrir os olhos e colocar o pé no chão e agradecer a nossa mãe, né? Por tudo que a gente é e tudo que a gente tem. Mas depois a gente deve ir ao espelho e se olhar a pele, olhar como é que estão os olhos, se a gente está com olheira, se não está, se a gente está dormindo bem, como é que está a boca, se está ressecada, se não está. Então isso vem de uma relação que a gente constrói com a gente mesmo ou com a gente mesma, né? Vem de uma relação que é intrínseca, é nossa. E eu vou contar um pouquinho aqui da minha história para vocês entenderem o ponto de partida para onde eu quero levar vocês hoje, tá? Há uns anos atrás, eu tinha 25 anos e de 24 para 25 foi detectado um cisto no meu ovário. A minha mãe, quando ela soube dessa notícia, ela se assustou muito e ela queria que eu tirasse o cisto. Desde a primeira vez que eu contei para ela sobre esse cisto, ela queria que eu tirasse esse cisto do meu ovário. E aí eu disse para ela se acalmar e que não tinha problema, da próxima vez que a gente fosse à médica, ele iria comigo para que ela se acalmasse, não precisava daquele aperreio todo. E aí ela foi, e minha mãe sempre teve muito essa resposta desesperada assim para as coisas, né? Eu lembro que em determinados momentos da minha vida eu preferia não contar certas coisas para ela, porque ela ia me desesperar. Eu já estava nervosa e ela ia me deixar ainda mais, né? E aí eu lembro que eu não contei, eu contei pra ela e a gente foi na veterinária, na médica juntas, né? Então chegando lá na médica, aí a médica falou que era um cisto, que poderia ser estudada a possibilidade de remoção, né? Mas eu disse que eu preferia tentar outras coisas antes de fazer a remoção do cisto. Boa tarde, Pedro, seja bem-vindo. E aí eu tentei outras formas, não tive muito sucesso porque eu não tive o tempo necessário para buscar. O desespero dela foi tão grande que ela, não sei o que foi que aconteceu, mas ela arranjou assim, mecanismos para que minha única opção fosse a remoção do cisto. Aí eu acho toda e qualquer cirurgia muito invasiva, né? Então eu não queria fazer uma cirurgia, mas eu disse, não, então tá bom, vamos só remover o cisto. A médica disse que eram só 2 furinhos
ia ser uma anestesia só pélvica. Eu disse, não, então tá tudo bem, pois vamos fazer a remoção desse cisto. Aí eu entro no hospital para assinar o cisto, né, a cirurgia, e lá tinha escrito um termo que era oforectomia. Na época eu não sabia o que significava isso, oforectomia. E aí eu olhei para trás, perguntei para minha mãe, e a minha mãe disse, deve ser uma questão burocrática, eu não sei. Aí eu disse, não, deve ser um nome técnico para isso, né? Aí eu assinei esse termo. Eu assinei a minha mutilação, né? E eu não sabia. E aí, quando eu levantei da cama de cirurgia, eu, na verdade, fui dopada. Eu não sabia que eu ia dormir na cama de cirurgia. Fui dopada e eu acordei com um rasgo na barriga de ponta a ponta. E aí eu descobri nesse momento que eles tinham tirado, nesse momento não, depois de um tempo, muito grogue ainda, levantando da cama de cirurgia, aí entra a médica dentro do quarto. E aí eu lembro que nesse momento eu estava sentada na cadeira, numa poltrona que tinha lá na sala. E aí ela olha pra mim e diz assim, olha, não foi possível a gente tirar só o cisto, a gente teve que tirar o seu ovário. Nessa hora eu caí por terra, eu disse, gente, isso não é possível. Isso não é possível. Aí eu lembro que desde então, assim, eu tirei as máquinas, como é o soro, tirei tudo de mim. Eu disse, isso aqui é uma palhaçada, eu vou sair daqui, eu vou pra casa. E aí assim foi, né? Eu fui pra casa e passei dias e dias chorando muito, muito, né? Eu chorava, que eu gritava. Foi muito doloroso esse processo, foi muito difícil mesmo. E aí eu entrei numa depressão, né? Teve toda aquela desregulação hormonal, minha mãe queria que eu tomasse hormônio para regular, eu não queria tomar hormônio, ela queria... Foram vários processos assim de como é que seria o fato de eu não poder mais ser mãe, como é que tudo isso assim entrou muito em questão na minha cabeça e no meu corpo. E a minha mãe nesse período ela cogitou a minha interdição, que seria eu não poder assinar pelo meu nome perante a justiça, né? Bom, isso tudo pra mim foi tão forte que eu disse, eu vou ter que sair de casa. Eu vou ter que pegar minhas coisas, dar meu jeito e sair. Então, nesse momento, eu comecei um processo de desapego da minha mãe. E aí, o que acontece? Por que eu estou contando isso para vocês? Porque existe, dentro da psicologia, da psicanálise, existe um estudo, eu acho que é Harry Hallowell, o nome do rapaz, é psiquiatra, psicanalista e psicólogo. Ele fez um estudo onde ele detectou 3 fases, né, dentro dessa situação de desapego da mãe. E foi o que eu vivenciei. A história de encontrar um cisto no meu ovário foi um momento em que eu meio que estava protestando a atenção da minha mãe, porque minha mãe sempre foi uma pessoa muito fria. Eu já não tinha pai nessa época, né? Então, nesse momento, vocês vão já entender tudo isso que eu estou falando. Então, eu protestei a atenção da minha mãe de uma forma inconsciente através desse cisto no ovário. E aí, quando veio a questão da cirurgia, que eu vi que ela não ia me dar mesmo a atenção que eu gostaria que ela me desse, o que ela fez foi o contrário, né? Ela fez uma mutilação em mim. Aí foi um momento em que eu entrei em desespero. Gente, eu chorava, que eu acho que o prédio inteiro ouvia. Eu chorava muito, muito. E aqui eu não estou discutindo o fato de ela ter feito com uma boa intenção ou com uma má intenção. Não é esse o ponto que eu quero tocar aqui com vocês. O que eu quero tocar aqui com vocês é a minha relação com a minha mãe. Foi esse processo de desapego que eu vim sofrendo da minha mãe, né? E aí eu passei por esse protesto de querer chamar a atenção dela, passei por um momento também de desespero, onde eu entrei na depressão. E quando eu renasci da depressão, foi um momento que eu realmente desapeguei da minha mãe. Então, tanto fazia como não fazia a presença dela. Porque eu já estava tão desconectada da minha mãe, eu já estava tão distante da minha mãe, que para mim tanto fazia como não fazia a presença dela em certos momentos, certas circunstâncias, né? Isso foi construído ao longo do tempo.
E por que eu estou contando isso para vocês? Porque muitos de nós passam por isso ao longo da vida e sempre tem uma ilusão de uma relação de mãe perfeita, né? A gente sempre sonha que a nossa mãe é aquela mãe que protege, que acolhe, que abraça e que é aquela mãe de uma família estruturada. E por que eu estou falando da relação com a mãe? Porque são essas relações com os nossos pais que vão gerar uma base para as nossas relações com os demais ciclos que a gente sociais, que a gente estabelece vínculo. Então, os nossos pais, a primeira relação que a gente estabelece na vida, depois da nossa relação com a gente, de existência mesmo nesse mundo material, é com os nossos pais, é com a nossa mãe, é com o nosso pai. E se você está dentro de uma família estruturada, tua relação com os demais ciclos sociais, ela vai acontecer de uma determinada forma. Mas se tua relação com a tua mãe, com o teu pai, vem de uma forma instável, inconsistente, insegura, vai gerar certos padrões de relações na tua vida que vão te levar a certos comportamentos. Então foi por isso que eu falei de toda essa história, de toda a minha depressão, para a gente tocar nesse ponto da relação de mãe com filho, né? Eu tenho estudado bastante essa história das constelações familiares, né? Eu não sou consteladora, mas é uma área que eu me interesso muito e que eu tenho muita vontade de estudar cada vez mais. E eu estou vendo até a possibilidade de fazer um curso. Mas o que eu tenho visto assim, nessa questão, eu já fui constelada algumas vezes, e o que eu tenho visto nas constelações, de uma forma teórica, é que existem 3 ordens gerais das relações sistêmicas, de todo e qualquer sistema, seja familiar, seja no trabalho, seja com amigos, seja de qualquer nível. Existem 3 relações, 3 tipos de ordens, que são, a primeira de todas é o amor, que é a ordem maior, né? Mas a ordem do amor está acima dessas outras 3 ordens. E a primeira ordem é a ordem do pertencimento. É você entender se você se sente pertencido à tua própria família, aos teus grupos de amigos, ao teu local de trabalho. A primeira lei é a lei do pertencimento. É a lei de a gente se sentir parte de alguma coisa. Se essa primeira lei do pertencimento ela tá quebrada, aí vai ocasionar uma série de dificuldades na tua relação com os demais aspectos, né, na tua vida, os demais vínculos. Segunda lei é a lei da hierarquia. Então, todo sistema tem uma hierarquia. No caso da família, a hierarquia é dos ancestrais, dos avós para os pais, dos pais para os filhos, dos filhos para os netos, e aí vai. Existe uma hierarquia. Não adianta na família, por exemplo, meu pai morreu. Não adianta eu querer ocupar o lugar do meu pai, sabendo que nunca eu vou ser o que o meu pai foi. Agora eu vou fazer a função do meu pai, e eu falo isso com muito respeito, tá? Porque às vezes a gente, como eu falei, a gente entra num sistema de ilusões do que é a vida, de como funcionam as relações. Mas tem esse psicólogo que é o Carlos Frois, que ele é um constelador familiar, acho que ele é paulista, e ele fala exatamente isso. Não adianta a gente buscar ocupar o lugar de uma outra pessoa dentro de um sistema, porque fazendo isso a gente não vai chegar nem à sombra do que a gente deveria ser e nem do que a gente deveria ser. Nem do que a gente deveria e nem à sombra do que a gente deveria. Então a gente se torna mais distante da gente mesmo quando a gente vai tentar ocupar o lugar de uma outra pessoa na família. A gente precisa encontrar o nosso lugar, mesmo que o sistema tenha sido rompido, quebrado. A gente precisa se manter ocupando o nosso próprio lugar.
E aí, então, essa é a segunda lei, que é a lei da hierarquia. E aí eu vou para a terceira lei, que é a lei do dar e do receber. E o que tem acontecido nas sociedades é que a gente não dá e recebe. A gente dá e quer tomar. A gente quer tomar do outro a atenção, a gente quer tomar do outro alguma coisa, um objeto, ou um carinho, ou o que for. A gente quer tomar do outro, a gente quer pra gente. Então a gente não espera o outro dar, porque a gente quer ir lá e quer pegar. E isso quebra também o sistema. Então são essas 3 leis sistêmicas que ajudam a gente a se posicionar melhor dentro de um sistema de relações, seja ele qual for. A nível de trabalho, a nível de sociedade, a nível de família, a nível de amigos. Aonde a gente for, vai ter um sentimento, vai ter que ter. Se não tiver, o sistema está quebrado, talvez ali não seja o seu lugar, talvez você precise rever o lugar que você está ocupando, né? Então, o primeiro é o pertencimento, o segundo, a hierarquia a ser respeitada, essa ordem a ser respeitada, e o terceiro é o dar e receber. Por exemplo, vou dar para ficar mais claro para vocês essa questão, por exemplo, numa roda de amigos. Mas existe hierarquia numa roda de amigos? Lógico. Aqueles amigos que se conhecem há muito mais tempo, eles vão saber de certas coisas que já aconteceram, que as pessoas que chegam agora, elas não vão saber. Elas são mais amigas, elas são mais antigas. Então, elas vão ter uma base para deixar com que outras pessoas se aproximem. Então, existe hierarquia também na roda de amigos, né? Então, essas são as 3 leis e que são muito importantes da gente compreender dentro de todo e qualquer sistema. Eu vou dar uma pausa para vocês fazerem as colocações de vocês agora. Aproveitar para beber um golinho d'água. Gente, eu nunca gosto de ficar olhando e falando, porque eu quebro o meu raciocínio e eu tenho todo um scriptzinho montado, assim, do que eu vou falar. Eu me deixo bem à vontade, sabe? Meu script, ele não é aquela coisa amarrada. Mas existe uma espinha dorsal que eu gosto de sempre estar seguindo-a, né? Para que vocês entendam melhor o que eu estou trazendo aqui para vocês. Quanto menos confuso e mais claras as informações, melhor para vocês. Tá? Então, eu sempre dou esses espaços onde vocês podem se colocar, podem fazer perguntas, né? Mas tem momentos que eu realmente não vou parar e eu vou continuar aqui com a minha fala, tá bom? Então, olha só, a Antonina disse aqui: aconteceu comigo tomar o lugar do meu pai. Pois é, e aí a gente precisa entrar naquele lugar de reconhecimento, né? Que às vezes a gente não tá aberto. A Antonilda aqui se mostrou super aberta, né? Eu até agradeço ela de estar falando e compartilhando isso com a gente aqui. Mas a gente às vezes as pessoas, elas também não têm essa abertura para essa autoobservação, essa autochecagem, essa autoaveriguação do que pode ter não funcionado muito bem. Então, é muito importante essa análise, né? Eu fiz isso, aconteceu isso na minha família, né? Eu quis ocupar o lugar do meu pai e tudo mais. Agora, todas essas questões que estão sendo colocadas aqui, elas podem ter acontecido, mas elas são possíveis de mudanças. Então, elas não são verdades fixas, porque, na verdade, essas ordens, elas são consideradas dentro de um contexto de mudanças. A realidade é mudança, é uma transformação constante, dinâmica. E se a gente não tomar esse lugar de autoobservação, a gente nunca se abre para as mudanças. Então, esse espaço de autoobservação é muito importante para isso.
E aí quando a gente toma consciência do que aconteceu nas nossas famílias, ou no nosso ninho, no nosso berço, onde a gente foi cultivado, aí a gente começa a perceber, poxa, então foi por isso que aconteceu aquilo, aquilo e aquilo outro. Eu não estou aqui para dar nenhum diagnóstico para vocês, mas eu estou aqui trazendo elementos concisos que possibilitem a vocês reflexões, processos de tomada de consciência e, a partir disso, mudanças necessárias, né? E tudo isso tem a ver com esses sintomas, esses diagnósticos da ansiedade e da depressão. Porque muitas pessoas vêm de ambientes muito conturbados, de ambientes familiares muito difíceis. E eles, muitas vezes, todas essas leis são quebradas, inclusive a lei maior, que é a lei do amor. Então, quando a gente vem de um ambiente como esse, que é muito difícil, que é muito conturbado, a gente vai ter uma extrema dificuldade de se relacionar com os demais nas nossas vidas e a gente pode cair numa depressão, a gente pode cair numa ansiedade, a gente pode desenvolver isso desde novo. Tem pessoas que têm depressão, que tiveram o diagnóstico de depressão desde muito jovem. Eu conheço um psiquiatra que é o Rafael Baquite, que ele fala numa live dele, inclusive, que ele foi diagnosticado com depressão aos 14 anos de idade. Então, isso pode estar muito presente na nossa, como diagnóstico. As relações podem estar presentes dentro de um diagnóstico, né? Quando a gente ainda é novo, quando a gente ainda é criança, quando a gente é adolescente. Então, é muito importante a gente cuidar e entender melhor como funcionam as relações. E aí eu vou trazer para vocês aqui 3 tipos de estruturas, na verdade são 4. São 4 tipos de estruturas familiares e eu vou descrever para vocês tintim por tintim, para vocês entenderem como é que está a relação de vocês na vida, com as pessoas, com o que cercam vocês. E essa referência vem também do Carlos Frois. Ele é um constelador familiar já há muitos anos e ele trouxe essa teoria que na verdade não é dele, é de um outro rapaz. Deixa eu ver se eu anotei aqui o nome dele, caso alguém tenha interesse, né? É o John Bowlby. John Bowlby. Então, a teoria dele é que é assim: existe aquela estrutura de apego seguro, ou seja, de vínculo seguro. O que é o vínculo seguro? É quando a gente estabelece uma relação de pai para filho que gera segurança no filho. Que o filho vai, faz as travessuras dele, volta para casa, os pais educam, mas acolhem. Então existe uma estrutura minimamente estável para que o emocional dessa criança seja nutrido, para que ela se sinta uma pessoa segura. E geralmente, pessoas que são assim, são famílias estruturadas, né? Famílias que se organizam nesse formato são famílias que têm uma estrutura, que têm uma base sólida, que é firme. E as pessoas que vêm de famílias assim são pessoas otimistas. Geralmente são pessoas que têm um grau de resiliência muito maior. Elas conseguem dentro da vida se reerguerem com facilidade. Elas passam por situações difíceis, mas elas conseguem se erguer com mais tranquilidade. Então, são pessoas que vêm dessas famílias, dessa estrutura familiar mais segura. E que elas vão, na vida delas, estabelecer relacionamentos também resilientes, também mais seguros, mais estáveis, né? Vão ter mais segurança na vida. É assim que essas pessoas vão se relacionar. E aí eu vou trazer para vocês outros 3 tipos de apegos que o John Bowlby, através do Carlos Frois, chamou de os apegos inseguros. O primeiro deles é o que ele chama de evitativo evitado, que é quando os pais dão pouca ou nenhuma atenção
para os filhos, né? Então é como se a presença dos filhos não fosse um fator significativo para que eles estivessem presentes na vida dos filhos. Então eles são pais mais distantes. Não é que eles são frios, mas eles são distantes. Então, às vezes, os pais que passam o dia trabalhando, os pais que... E a nossa sociedade traz muito isso. Eu também não estou colocando culpa nos nossos pais, porque a sociedade, ela também tem muito dessa exigência hoje, né? De os pais terem que estar trabalhando e os filhos dentro de casa sendo cuidados e educados por uma outra pessoa. Então, a sociedade, ela faz isso, ela traz isso, né? E aí... os filhos dessas pessoas, desse tipo de núcleo familiar, vão ser filhos mais inseguros, porque eles passaram tanto tempo sós, tanto tempo sem uma orientação, que eles se sentem seguros dentro da solidão. Então, geralmente são pessoas mais isoladas, podem ser pessoas mais tímidas, né? São pessoas que são mais caladas, são pessoas mais, né, introspectivas. Então, é esse tipo de pessoa. E aí, como é que vai ser a relação de uma pessoa que vem desse grupo, núcleo familiar? Vai ser uma pessoa mais insegura, né, nas relações. Vai ter medo de se relacionar pela insegurança. Porque tá tão bem estar sozinho, que aí ela acaba se relacionando, mas sempre achando que não tá legal, não sei, tem alguma coisa que dá medo, sabe? Ela quer que eu vá embora, ela não gosta de mim, ela acha que... o pensamento dessas pessoas é nesse formato, né? Então, esse é o tipo evitativo, evitado, né? O tipo de pessoa que nasce de um núcleo familiar nesse formato, que age assim, de um núcleo familiar que é mais distante, que se comporta de uma maneira muito solitária e que vai ter insegurança nas suas relações. Aí a gente vai para o segundo tipo, que é o tipo ansioso, ambivalente. E eu me coloco nesse segundo tipo. Por quê? Porque geralmente os pais, eles são inconsistentes no sentido de... eles falam uma coisa, mas eles agem diferente. Então, sabe quando alguém chega pra você e diz assim, mulher, tem calma? Aí você pega e diz assim, eu tô calma. Você sabe, lá no fundo, que você não tá calma. Mas você fala que você tá calma. Nervosa, apitando fumaça, mas você sabe que você fala achando que, né? Enfim, nessa inconsistência, nessa ambivalência. São filhos que ora recebem carinho, ora levam tapa, né? São pais frios, que não tem muito aquele negócio do apego, do abraço, do carinho. São pais mais frios. Então, como é que essas pessoas vão ser na vida? Elas vão ser do mesmo formato. Ora elas vão ser aquelas pessoas que tá tudo tranquilo, tá tudo bem, ora elas vão ser muito agressivas. Ora elas vão ser assim, elas vivem nessa polaridade, né? Ora tá tudo bem, ora vem a agressividade. Então elas vivem nessa polaridade. Então, são pessoas ansiosas também, né? E como é que vai ser a relação dessas pessoas? Elas sempre vão ter medo de tudo dar errado. Então são pessoas pessimistas. Elas têm um pessimismo inerente a elas, sabe? Elas se relacionam, mas não vai dar certo isso aqui, não vai dar, tem alguma coisa que não vai dar certo, né? Ora elas são aquelas pessoas que dão tudo na relação, tudo, e ora elas estão super agressivas, assim, falando com raiva, chateadas, achando que tudo vai dar errado. Então elas se comportam dentro desse ciclo, que não é nem um pouco saudável, né, gente? Não é segredo. E então esse é o segundo tipo, que é o tipo ambivalente ou
ansioso. Vem de pais que são distantes, que não recebem muito carinho e que pais inconsistentes, que horas são muito bem, hora bate nos filhos, briga com raiva, põe de castigo, né? E o filho lá chorando e eles nem aí, né? E aí, mais uma vez, eu não tô colocando a culpa nos pais, tá, gente? Que isso fique muito claro. O que eu tô dizendo aqui é que existe esse tipo de núcleo familiar dentro dos apegos inseguros. Eu já falei dos apegos seguros, agora eu tô falando dos inseguros, tá? E muitas vezes a sociedade, o mundo, os pais dos pais agem dessa forma com eles e eles só estão colocando aquilo pra frente. Então não é que a culpa é dos pais, não é isso. Eu me coloco nessa condição do número 2, de ser ansiosa, ambivalente, porque eu venho de um núcleo familiar que é assim também. Então, não é porque minha mãe é assim que eu sou assim, acabou, se a culpa é dela. Não. Quem sabe como foi a relação da minha avó com a minha mãe? Minha avó também era uma pessoa super fria, super distante. A minha avó era assim. E eu vou falar uma história pra vocês. Uma vez eu sentada na mesa, tomando café com vovó. E eu sempre fui a mais amorosa, assim, na minha família. A mais beijoqueira, que mais abraçava. E eu falei assim pra vovó, vó, eu amo a senhora. E ela olhou pra mim e disse assim, ama não, ama nada, não ama mesmo. Gente, aquilo doeu tanto em mim. Mas quer dizer, a minha mãe teve essa educação. E da onde é que veio a educação de vovó? Como é que era no tempo da escravidão tudo isso, gente, as relações? E a culpa é de quem? É dos pais? Então não pode ser dos nossos pais. Mas o que a gente precisa saber é que todos esses tipos de apegos inseguros que eu estou contando aqui, eles não são eternos. Pronto, a Marjorie ela é ambivalente, ela é ansiosa, acabou-se, nada vai mudar isso. Não. O que eu preciso fazer é reverter essa situação para que eu seja o mais saudável possível dentro do meu estado de consciência. Então eu estou aprendendo isso junto com vocês, eu estou aprendendo isso há pouco tempo. E eu estou começando a inserir algumas mudanças na minha vida para que eu me sinta melhor. Né? É assim que funciona. Então, pronto, a gente falou do tipo ansioso ambivalente, a gente vai para o último, que é o mais difícil de todos. Por quê? Porque geralmente esse tipo de núcleo, que é o tipo desorganizado, ele vem de um processo em que os pais eles são adictos do álcool, das drogas ou de algum outro tipo algum outro tipo, né, daquilo que a gente considera como vício. Que quebra a estabilidade do lar, que quebra essa coisa segura do lar. E são pais muitas vezes que ou já foram abusados ou que são abusadores. Então o terceiro tipo é o tipo mais difícil, né? E as pessoas que vêm desse tipo de núcleo familiar, elas se tornam também pessoas que se relacionam de forma abusiva. Geralmente são pessoas que podem bater na esposa, a esposa ela pode, enfim, ou gerar certos transtornos como esse que a gente está super discutindo nas últimas lives, que é a ansiedade e a depressão, principalmente a depressão, transtorno de bipolaridade, a esquizofrenia, e aí vai, né, galera, um monte de transtorno mental que existe. Então esse terceiro tipo é o mais difícil e a orientação é que esse tipo de pessoa procure um acompanhamento terapêutico, que ela seja sempre acompanhada terapeuticamente, né? É importante isso. Bom, então eu falei para vocês
os 3 tipos de núcleos familiares, de tipos de pessoas e tipos de relação dentro de um ambiente inseguro, de criação de vínculos de uma maneira insegura, que é a maioria na sociedade, né, pessoal? Não tem como a gente entrar numa ilusão e achar que existe em maior escala aquela família perfeita, né, que é aquela de comercial de margarina, né? Não é assim. Isso é um sonho, né? Mas é como uma pirâmide, é como se ele estivesse lá no topinho da pirâmide, esse tipo de família, de núcleo familiar. E é assim, faço parte da imensa esmagadora maioria. Só que, como eu falei para vocês, não significa que sendo assim, sempre seremos assim. A gente pode mudar e criar outras relações com os nossos filhos, para que eles criem outras relações com os seus e etc, e etc, e a gente acabe criando uma nova sociedade, né? Então, por exemplo, as pessoas do tipo evitativo, evitado, que são aquelas pessoas que são criadas distantes dos pais, o que a gente faz com elas? A gente começa dentro de uma relação a dar um nível de estabilidade para a pessoa, para que ela se sinta segura, né? Então, a gente oferecer um ambiente seguro para ela, oferecer uma qualidade de relação que ela se sinta segura na relação, que a gente diga que tá tudo bem, que é assim mesmo, que há altos e baixos, que ela não precisa achar que ela fique insegura, que ela fique nervosa, porque acontece, é a vida e vai passar, né? Então existe essa situação de trabalhar o acolhimento dessa pessoa. Essas pessoas, elas precisam se sentir acolhidas, amadas. Então aí a gente precisa trabalhar a empatia com essas pessoas, né? E aí essas pessoas também precisam entender que elas precisam trabalhar a confiança nelas mesmas. Não é no outro que elas precisam confiar. Numa relação de casal, por exemplo, não é no outro que essas pessoas têm que confiar. Elas têm que confiar nelas mesmas, para as coisas funcionarem. E aí os companheiros dessas pessoas precisam trazer esse ambiente, para que elas sintam que elas podem confiar nelas mesmas, que tá tudo bem. E aí no segundo tipo, que é o tipo ambivalente, o que a gente precisa oferecer a essa pessoa é tranquilidade. Porque elas são tem duas polaridades. Então a gente tem que dar um ambiente para essa pessoa que ela sinta essa estabilidade, que ela sinta que, calma, não precisa nem o 8 nem o 80. O que a gente precisa, eu me coloco nesse, né, do 2, a gente precisa de limite, para que a gente não dê mais do que a gente poderia dar, do que a gente deveria dar. Que a gente é aquele tipo de pessoa que entra uma visita na nossa casa, a gente quer dar até... leva a xícara, meu filho, tome o chá e leva a xícara. A gente é esse tipo de pessoa. Mas a gente precisa de limite. Então, o companheiro ou companheira pra gente é aquele que diz pra gente, não, tá bom, não precisa tanto, né? Calma, vamos com calma, né? E isso traz um ambiente seguro pra gente, né? Para as pessoas do tipo 2. E as do tipo 3, elas precisam constantemente de acompanhamento terapêutico. Constantemente, né? Então é isso. Deixa eu parar um pouquinho, beber um pouquinho d'água aqui, galera, que a garganta seca. Agora deixa eu olhar um pouquinho pra vocês. Vamos lá. Oh, quanta gente entrando, hein? Que coisa linda. Live florida. Ui, meu Deus, eu aperto nos comentários. Desculpa, gente. Antonilda, ainda estou no processo de ver a questão do pertencimento. Essa, na verdade, é uma das questões mais básicas. A primeira é o amor, né? E o pertencimento vem depois do amor. E às vezes, Antonildo, dessas questões de pertencimento, a gente não consegue desenvolver consciência sem um trabalho mais aprofundado e mais específico. Por exemplo, as constelações familiares, elas trabalham muito de uma forma mais aprofundada e mais focada e mais específica.
Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela fez uma constelação familiar e ela me disse que foi um pouco brutal a constelação familiar dela. Então, procurem pessoas que vocês realmente confiam, né? E aí ela disse que nessa constelação familiar, ela descobriu que ela nasceu de 6 meses, sem sobrancelha, sem unha. E ela disse que ela passou um mês enrolada num pano, sem chorar. Imagina uma criança de 6 meses que não chora quando tá com fome, quando tá com sede, quando precisa de carinho, quando precisa se aninhar na mãe. Imagina, né? E como que é a relação dela de pertencimento, quando que no primeiro momento que ela nasceu, ela foi enrolada num pano. Ela não foi para os braços da mãe. Então, como que é a relação de pertencimento dela? Só que essas coisas a gente descobre dentro de trabalhos que são seguros, né? E todos nós, realmente, assim, de uma forma geral, falando, estamos sempre revendo o nosso processo de pertencimento. Porque a vida ela é dinâmica e a gente tem que estar sempre olhando para essas questões de pertencimento. Sempre. Meninas, bem-vindas. Marina, Rafaela, Xanda, Ismar Feitosa, seja bem-vindo. Mário Pinheiro, bem-vindo, Mário. Mais uma vez, você criou uma essência diferente que transmite tranquilidade. Pois é, Mário, eu passei por momentos muito difíceis mesmo, assim, de eu estar no fundo do poço e de não ver a luz no final do túnel. Mas eu sempre procurei estabelecer relações, além da minha família, que me levassem ao estado de pertencimento. Então, eu passei por vários ambientes até que eu cheguei na prática do yoga e disse: é aqui que eu pertenço. Isso me pertence tanto quanto eu pertenço a isso. Então, o yoga, as pessoas, meus alunos, são uma grande família para mim hoje, né? E uma psicóloga minha falou uma vez que uma psicóloga minha não, a minha psicóloga, que ela é a minha psicóloga. Ela me disse uma vez que a nossa família, que a gente escolhe para nascer nesse plano, ela tem uma frequência vibratória que vai preparar a gente para o que a gente veio cumprir nesse mundo. Então, a minha família trouxe uma frequência vibratória tão forte e com a graça de Deus, assim, com muita força, eu consegui escolher um caminho que eu não perdesse essa essência do pertencimento, que não perdesse essa essência, né, de acolher os meus e de ser acolhida também. Então, família não é só aquela que a gente nasce nela. Família é onde a gente está bem, é onde a gente é feliz. E a gente precisa ver onde é que a gente está feliz para a gente se encontrar cada vez mais. E a Antonida diz assim: você faz isso conosco, nos acolhe muito. Porque eu tento juntar aí os meus, né? A minha família, os meus alunos, os meus amigos, as minhas irmãs e irmãos, né? De vida, não de sangue, mas de vida. Isso vem também do meu Kapha, né, da Ayurveda, que eu também sou muito aquela coisa fofinha, aquela coisa que abraça, né? Vem muito do meu Kapha também. Aí, Marina, kkk, eu não sei o que você riu, Marina. Eu acho que eu tava falando dos tipos, né? Mas é isso, pessoal. Boa tarde, professor Daniel. Seja bem-vindo. Então é isso. A gente falou dos tipos, né? A gente falou dos tipos de relações que podem advir, dos tipos de pessoas, dos tipos de relações e de como a gente pode acolher cada uma dessas pessoas, mesmo tendo vindo de um ambiente inseguro. A gente não escolhe isso que a gente vive. A gente não escolhe essa condição na qual a gente vive, não de uma maneira consciente, né? Mas a gente pode mudar. É totalmente passível de mudança. Totalmente. Agora a gente precisa ter a abertura necessária
para gerar uma quantidade de informação suficiente, de autoconhecimento, para a gente mirar e promover a mudança. E aí eu tenho uma aluna que ela estava nessa abstinência de medicamentos e ela disse: Marjorie, mas eu sinto uma tristeza tão profunda. Mas isso é bom, sabe, gente? Às vezes a gente acha que o legal é só estar feliz, é só estar alegre, é só estar... Mas as tristezas mais profundas que eu já senti na minha vida, inclusive da depressão, me trouxeram as melhores mudanças na minha vida. Agora a gente precisa ser muito forte. E na verdade, antes de ser forte, a gente precisa aprender a reconhecer a nossa força interna. Reconhecendo a nossa força interna, a gente passa por todas as batalhas de uma forma segura. Então, não achem que a vida é um mar de rosas, né? E aí eu lembro que eu coloquei aqui na caixinha de perguntas, né? Eu não esqueci, viu? Eu não esqueci, eu coloquei na caixinha de perguntas assim: há quanto tempo você não se pergunta, está tudo bem? Quanto tempo você não faz essa pergunta para você? Né? Está tudo bem? E aí é o que eu estou dizendo. Às vezes não tá tudo bem. Mas o que vale mais é ser honesto com a gente mesmo, ser honesta. Não tá tudo bem. Não tá. Beleza, não tá. Mas então o que a gente faz para tudo ficar bem? Porque a questão, pessoal, não é que a minha aluna estava sentindo a tristeza profunda, não é que não tá tudo bem. A questão não é essa. Porque nem sempre vai estar tudo bem. A questão é o que eu estou fazendo enquanto não está tudo bem. Eu estou tentando fazer com que as coisas fiquem bem. Eu estou trabalhando, mas eu estou trabalhando de verdade nessa direção. Ou eu estou criando mais ideais do que é estar bem. Porque existe isso. Uma coisa é você entender o que é estar bem, outra coisa é você imaginar, idealizar o que é estar bem. Entendem a diferença? Que uma coisa é a gente saber o que é estar bem, outra coisa é a gente imaginar o que é estar bem. São duas coisas diferentes. E a gente precisa se alinhar com o que é estar bem de fato, e não com a ideia que a gente tem do que é estar bem. A vida, ela é como se fosse aqueles postes de rua que tem um monte de fio entrelaçado, que você não sabe onde começa o fio e onde termina. A vida flui daquele jeito. Mas a energia não passa ali? Não passa? Então é assim que funciona. Se a gente, mesmo dentro desse emaranhado, a gente não estiver trabalhando pelo que realmente faz bem e não pelo que a gente imagina que faz bem, a gente vai estar sempre preso nas nossas ilusões, naquelas relações que fazem a gente perder tempo, naquelas relações que fazem a gente só idealizar o que é estar bem. E a gente precisa fazer escolhas nas nossas vidas. Porque o primeiro amor é a gente mesmo. A gente precisa aprender a se amar. Porque se a gente não tiver essa primeira lei de qualquer sistema, a lei maior de todas, que é o amor, se a gente não tiver essa lei na nossa relação com a gente mesmo, como que você vai estabelecer uma relação saudável com outras pessoas? E aí, dentro dessa construção, dessa ordem maior, que é o amor, na nossa relação com a gente mesmo, vocês vão perceber que vocês vão ter que fazer cortes de relações nas vidas de vocês. São escolhas que vocês vão ter que tomar pela própria felicidade. E isso não é fácil. Mas entendam que quando a gente faz cortes nas nossas relações, a gente abre espaço para outras pessoas chegarem. E se a gente estiver construindo um caminho bonito mesmo,
Aquelas pessoas que estiverem chegando, elas vão estar alinhadas com o nosso propósito e com a nossa felicidade. Então é disso que eu estou falando. E uma outra perguntinha que eu fiz na caixinha de perguntas foi: que conselho você daria a você mesmo aos 6 anos de idade? E aí eu queria colocar uma questão dentro disso. Eu sei que a gente tem inúmeros conselhos para dar para nossa criança. Inúmeros. Eu tenho certeza que se eu parar aqui para fechar os olhos, eu diria tanta coisa para minha criança, tantos conselhos. Principalmente porque a nossa mente, ela é uma mente macaco. Então ela vai querer ficar falando um monte de coisa para a pobre da criança. Mas a criança, ela não entende com a razão. A criança, ela vai entender com o lúdico, com o sentimento. Então, amem as crianças interiores de cada um de vocês. Aprendam a amar essa criança. E digam para essa criança que vocês sempre fizeram o melhor que vocês puderam. Diga para sua criança que ela está fazendo o melhor que ela pode. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Isso coloca a gente num outro patamar de relação da gente com a gente mesmo. Eu não estou falando em forma de brincadeira, estou falando sério. Quando a gente fala com a nossa criança, quando a gente acessa essa criança que tem dentro de nós e a gente fala pra gente mesmo: tá tudo bem, eu sei que você tá fazendo, que você fez o seu melhor. Tá tudo bem. E eu amo você assim mesmo, do jeito que você é. A gente cria uma relação muito mais nutritiva da gente com a gente mesmo. Um outro patamar de existência, de qualidade de vida, qualidade de relações. E a gente começa a acolher muito mais as pessoas ao nosso redor. Então aprendam a acolher, a se acolher, a acolher os seus próprios defeitos. Qualquer outra relação vai ser muito mais saudável a partir desse acolhimento interno. Ok? Vocês querem falar mais alguma coisa, pessoal? Senão eu vou fazer aqui o encerramento. Se quiserem falar, é a última hora, é agora. Anderson, bem-vindo. Ana Pelima, bem-vinda. Vânia Costa, bem-vinda. Bem-vindos todos vocês. Então é isso, pessoal. Já que não temos mais nenhum comentário, eu vou começar a encerrar aqui a nossa live. É importante, muito importante, a gente criar uma outra relação com nós mesmos, para a gente criar uma outra relação com o mundo, com as pessoas, com quem está à nossa volta, para a gente aprender a acolher os defeitos dos outros. Isso é muito importante, tá? E só agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado também a todos vocês, a presença de cada um de vocês. Mais uma vez a live vai ficar gravada. E toda quarta e sábado a gente continua fazendo esse trabalho de trazer conhecimento para que vocês não entrem nesse ciclo medicamentoso de uma crise depressiva e de ansiedade. Eu quero que vocês percebam o quão fortes de dentro para fora vocês são, o quão corajosos vocês são e o quão disciplinados vocês podem ser dentro desse processo. Só de vocês estarem aqui, né, junto comigo, trabalhando essas questões, criando abertura para essas questões, já é assim um grande passo, um primeiro e grande passo na direção de uma vida que tenha mais qualidade, que tenha mais sentido, mais significado, tá?
E eu tô sempre à disposição de vocês, sempre. Às vezes eu entro no offline assim do Insta, porque eu também dou outras aulas, aí fica aquela coisa muito puxada. Mas eu sempre tô presente, tá? E aí amanhã eu vou começar o meu jejum, tinha falado pra vocês, mas eu vou manter a disciplina das lives, então com jejum ou sem jejum, sábado tem live. Viu? Eu não sei qual é o assunto, acredito que vai ser sobre prática, a prática do silêncio, né? E eu vou tratar um pouquinho do yoga, da meditação dentro disso, para contribuir, trazer mais contribuições. Às 15 horas, da mesma maneira, pontualmente, eu vou estar aqui com vocês. E aí, meu jejum começa na quinta e termina no domingo. Domingo até 6 da tarde, 5 da tarde eu vou estar no meu jejum. Mas a gente vai estar juntos na live. Viu? Pois um beijo para todos vocês e uma boa tarde.